Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 8 de maio de 2021. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 15, versículo do 18 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosse do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, chegamos no final de semana e o Evangelho de hoje, Jesus prepara os discípulos, previne os discípulos sobre as dificuldades que eles enfrentarão na missão de anunciar o Evangelho no mundo inteiro a toda criatura, a conversão das pessoas, de anunciar a boa nova do reino de Deus. E Jesus vai dizer que se o mundo vos odeia, sabei o que odiou primeiro a Jesus, pois os discípulos imitam o seu mestre. Então foi por causa desse ódio a Jesus que o entregaram à cruz. E assim também odiarão os discípulos e todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. Desde os tempos dos discípulos que foram martirizados, os primeiros cristãos que professaram a fé, e até hoje, 2000 anos, a igreja continua sendo perseguida pelos valores do Evangelho que anuncia. O mundo não aceitou Jesus, não aceitou os seus discípulos, os primeiros cristãos, e não aceita também a nós, que continuamos essa sucessão apostólica de sermos chamados a anunciarmos a palavra de Deus. Não devemos nos entristecer. Jesus deixa bem claro: se odiaram a Ele, que é o Filho de Deus, e a nós. Pois Jesus disse: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, também nos perseguirão. Perseguiram os discípulos, perseguiram a igreja, perseguem a igreja. Isso nós devemos ter essa consciência. O mundo não aceita a palavra de Deus. O mundo rejeitou o Messias, o Filho de Deus, e continua rejeitando aqueles que anunciam a sua palavra. Portanto, meus irmãos, nós devemos ser esses, o qual Cristo apartou do mundo. Vocês não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. Por isso o mundo vos odeia. É assim que nós devemos ser. Me lembro muito bem de tantas amizades que eu tinha, quantos convites eu tinha para ir para a casa das pessoas, finais de semana, churrasco, fazenda, tantos eventos sociais que a gente tinha, que a gente era convidado. E essa conversão foi acontecendo paulatinamente, e as pessoas, à medida que mais eu me aprofundava na igreja, mais me aprofundava nas coisas de Deus, mais tinha conhecimento da palavra de Jesus, à medida que comecei a anunciar a boa nova, a palavra de Jesus aqui no nosso canal Palavra da Salvação, essas pessoas foram se afastando de mim. Hoje deixaram de ser meus amigos, porque talvez nunca foram meus amigos, mas se tornaram conhecidas, pessoas que a gente se cumprimentam na rua,
mas que não temos mais esse elo de amizade, de sermos amigos, de eu participar da vida deles, de estar na casa deles, participando dos churrascos. Isso não acontece mais por causa da palavra que eu anuncio e por causa do testemunho, principalmente, da minha vida. Porque não adianta nada eu falar aqui para vocês e eu dar um testemunho totalmente diferente. Não, a minha vida tem que ser pautada naquilo que Jesus me fala e nos ensina. Por isso que nós, Jesus, quando nós tomamos essa decisão de servir ao Senhor, nós somos apartados do mundo. E por isso o mundo nos odeia. Não digo que essas pessoas me odeiam, mas simplesmente elas não querem mais a minha convivência. Porque sabe que eu sei de muitas coisas deles, suas vidas particulares, e acham que eu vou estar dando sermão, lição de moral em cada um deles. Jamais faria isso, a não ser que eu seja chamado a dar uma opinião, a dar um conselho. Mas essa é a verdadeira, isso é verdade que Jesus nos fala. Falo não por Jesus falar, já bastava, mas eu também dou testemunho disso. Porque o mundo odeia a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos preparar para esses momentos das calúnias, das difamações, das perseguições, ou simplesmente das pessoas ignorarem a gente que anunciamos a palavra de Deus. Mas temos a confiança, temos a fé, a certeza que Deus caminha conosco. E infelizmente, essas pessoas, como Jesus diz, tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Verdadeiramente, não conhecem, não têm uma intimidade, ou se tem um relacionamento com o Cristo, é um relacionamento superficial, às vezes de ir à missa um domingo, mas não se aprofunda na palavra de Deus, nos ensinamentos da igreja. Esse relacionamento é superficial. Precisamos nos aprofundar para sermos apartados do mundo. Tenhamos fé, tenhamos força, tenhamos confiança que o Cristo caminha conosco e que o servo não é maior do que o seu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para cada um de nós. Que Deus os abençoe.